Vamos abrir Salmo 54, irmãos. Salmo 54. Como enfrentar lutas, é a nossa reflexão nessa noite. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Senhor, mais uma vez, Pai, rogo que o Senhor fale conosco, Pai, que nossos corações, que nossas mentes, o Senhor que sonda o nosso interior, o Senhor que conhece cada um aqui, ó Deus, pelo nome, pela necessidade, desde o ventre de nossas mães. Pai, que nesta hora o Teu Espírito Santo nos traga a santa iluminação para a compreensão e ao sairmos daqui possamos, ó Deus, viver, ó Deus, a Tua palavra em nossas vidas, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. O contexto do Salmo 54 é que Davi está sofrendo a perseguição de Saul. E Davi, ele está se abrigando numa região onde ficava um grupo que se chamava Zifeus. E esse povo ficou com medo, porque Davi estava ali, ficou com medo do exército de Saul. Então eles falaram assim: vamos até Saul e dizer então que Davi está abrigado entre nós. O texto está relacionado em 1 Samuel, capítulo 21, 22 e 23, que nos conta essa narrativa. Davi, ele fica sabendo então que essas pessoas vão entregar ele nas mãos de Saul. Então, o que ele faz? O que você faz quando você é ameaçado, quando você vê as pessoas tramando algo contra você, quando você está fazendo certo, mas as pessoas querem destruir a sua vida? Como que a gente lida com essas situações? Então, o texto nos mostra como Davi lidou. E a primeira coisa que Davi faz, verso 1, ele vai orar. Ele ora a Deus: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Agora, eu quero que você pense junto comigo no Salmo 54 e pense junto comigo com Jesus no Getsêmani. Quando Jesus, ele sabe que vai ser traído por Judas, então ele já está esperando Judas vir, porque ele já falou lá na ceia que aquele que estava com a mão no cesto era aquele que haveria de traí-lo. Então ele já sabia que Judas já havia vendido ele por 30 moedas de prata. E Jesus, então, vai ao Getsêmani. Então ele chama os 3 companheiros, Pedro, Tiago e João, para ir com ele ao Getsêmani. Quando Judas chega e dá um beijo, ele já sabia que Judas era o traidor. Ele já sabia que Judas estava arquitetando o mal. Então, nas duas circunstâncias, nós vemos algo importante para as nossas vidas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele já estava ungido por Samuel para ser o próximo rei. Saul está lutando com todas as suas forças para não entregar o reino a Davi, mas Davi sabe que agora ele vai estar sofrendo uma traição. Como Jesus também sabe que ele estava sofrendo uma traição. O Salmo 54, ele é um salmo messiânico também, porque ele é um salmo que retrata
a noite antecessora de Cristo Jesus, a noite de sua morte, que antecedeu a sua morte. E aqui então nós vemos o que Jesus vai fazer quando ele descobre que tem um traidor, que vai ser entregue e vai ser executado no outro dia. O que Davi faz quando ele vai ser entregue nas mãos de Saul? Eles vão orar. Salva-me, ó Deus, defende-me pelo teu poder. Querido irmão, nós oramos e devemos orar sempre. Mas quando nós enfrentamos problemas, precisamos orar mais. Precisamos orar mais. E eu vejo que esse é um tempo de se orar mais. É um tempo de se orar mais. Buscando em Deus sabedoria, buscando em Deus força, buscando em Deus entendimento sobre o nosso tempo. Jesus foi orar antes dele ser crucificado. E a oração do Senhor Jesus lá no Getsemane é: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim a tua vontade. Então isso nos mostra o quê? Que nós precisamos ter o desejo de fazer a vontade de Deus, não importando a circunstância, sendo ela positiva ou negativa, nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas muitas das vezes a vontade de Deus, ela será, no nosso aspecto e na nossa visão, negativa. Negativa, como foi no caso de Jesus. Deus não livrou ele da cruz, ele foi para a cruz. Aqui no Salmo 54, nós estamos vendo que Davi está sendo traído, e por isso ele está dizendo isso. Verso 3, estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Homens que não se importam com Deus. Deus não tirou a cruz de Cristo. Deus não impediu a traição dos ifeus contra Davi. Então, nós temos também uma visão de oração, de que a gente quer que ao orar, tudo fique resolvido. Não é assim, irmãos. Não é assim. Você ora a Deus, e você confia em Deus. E você espera a melhor vontade de Deus para a sua vida. E a melhor vontade de Deus para Jesus foi o Getsemane, foi a cruz. Para Davi, Davi teve que fugir. E ele foge novamente. E ele vai se esconder novamente em solidão. E ele achava que estava no meio de amigos, mas não estava, era no meio de traidores. Então, queridos irmãos, nós não podemos ter uma visão infantilizada de oração. Deus vai nos responder a oração conforme a vontade dEle, e a vontade dEle sempre será melhor para nós. Por isso que nós precisamos aprender a orar em todo tempo, e nos momentos difíceis aprender a orar mais. Agora, a oração de Davi, como a oração de Jesus: Pai, se possível afasta, mas não seja o que eu quero, mas sim a tua vontade. Veja o verso 4. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor quem me sustém. Vamos falar juntos? Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor quem me sustém. Amém? O teu auxílio é Deus. Então ore, busque a Ele. E Martinho Lutero, ele cunhou uma frase que fala assim: ore como se tudo dependesse de Deus, e haja como se tudo dependesse das suas forças. Então nós vamos orar, nos momentos das dificuldades vamos orar mais, mas nós vamos agir. A palavra oração, se você tira o O e o R, vai sobrar o quê? Ação. Então, agir também é um aspecto da oração.
Porque não adianta só você orar. Tinha um irmão que ele falava assim, pastor, ora para Deus arrumar um emprego, ora para Deus arrumar um emprego. Daí eu falei, cadê o currículo, irmão? Cadê o currículo, irmão? Aí teve uma seleção, eu mandei, eu falei, olha lá, seleção, ora para Deus, mas ele não vai. Eu falei, irmão, não adianta só orar, tem que agir. Tem que agir. Certamente Deus é o meu auxílio, o Senhor quem me sustém. E olha, como Davi olha para Deus. Ele olha para Deus como aquele que o socorre, ele olha para Deus como aquele que o mantém vivo, sustenta. Gente, você olha para Deus assim, você olhou para Deus assim hoje? A gente acorda tanto no automático, né? E às vezes a gente se esquece. Se Deus falar assim, teu coração vai parar agora, pronto, acabou, né? Acabou. Ele que sustenta a nossa vida. Ele é que sustenta a nossa vida. Ele que faz com que nós estejamos vivos. Ele é o mantenedor das nossas vidas. Ele é o sustentador das nossas vidas. E Davi reconhece que ele é o auxílio. Jesus faz isso lá na cruz. Lá na cruz, qual é a oração de Jesus lá na cruz, lá no Gólgota? Na oração de Jesus é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sente então que Deus tirou o sustento, Deus tirou a força, Deus tirou a graça, Deus tirou a misericórdia. E Jesus se sente então abandonado. Eu não quero ter essa experiência de ser abandonado por Deus. Nenhum de nós deve ter esse tipo de experiência. Mas muitas vezes nós vivemos e ligamos alguma coisa dentro das nossas mentes e achamos então que Deus não tem a ver com o todo da nossa vida. Em algumas coisas nós achamos que Deus não tem a ver conosco. A nossa vida, se nós temos vida, é pela graça, bondade, misericórdia e pelo sustento de Deus por nós. Ele quem nos sustenta. Ele sustenta não só a parte financeira, mas a parte intelectual, emocional, espiritual. O nosso todo, Ele que sustenta. Tudo vem dele, vem do Senhor. Terceira coisa que Davi fala para nós nesse texto, o verso 6. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Então, Davi agora, ele fala que ele não vai ter só uma espiritualidade que fica em oração, de uma espiritualidade intimista, mas que ele vai ter uma espiritualidade que age. E ele toma a decisão de que ele vai oferecer a Deus. Voluntariedade, querido irmão, querida irmã. Voluntariedade para servir a Deus, para louvar a Deus, pelas coisas boas, pela bondade do Senhor sobre nossas vidas. Tenha essa voluntariedade, tenha essa disposição, tenha esse desejo de servir na obra do Senhor. O que eu posso fazer, pastor? Não sei, fala com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso melhor instrutor. E você se disponibiliza e deixa Deus agindo. Às vezes, só o fato de você estar vindo à igreja regularmente, conversando com quem está chegando, você já está fazendo algo tremendo para o reino de Deus. Nós precisamos de pessoas assim, que integrem. Quando você chega, vê um rostinho novo, faz aquela pessoa se sentir bem aqui entre nós. Isso é muito importante, porque é isso que Davi está dizendo que ele vai oferecer. Ele vai servir a Deus. E tem uma ideia estranha no meio da igreja. É um negócio esquisito. Tem gente que confunde igreja com organizações administrativas, humanas. Igreja não tem nada a ver com isso, não. Aí tem gente que acha que é o pastor que tem que mandar e reger e fazer tudo numa liderança autocrática. Não, não é assim não. Assim não.
Igreja doente é assim. Você vai numa igreja, está tudo funcionando direitinho, então ali tem um líder autocrático, tem menos do Espírito Santo, e eu gosto do fluir do Espírito. Então, onde tem fluir do Espírito, a coisa é meio diferente, porque tem disposição. Ninguém veio aqui amarrado. Alguém veio aqui amarrado? Eu liguei para você e falei, você tem que vir hoje, hein, irmão? Paulão, me falaram aí que o pastor nem me ligou porque eu não estava indo na igreja. Nunca liguei, por que eu vou ligar agora? Davi está mostrando para mim e para você, quando nós temos e olhamos para Deus, confiamos em Deus e vemos quem é Deus, nosso coração tem que estar disposto a servi-lo. Amém? Se você está esperando alguém empurrar você, te chamar para alguma coisa, para você fazer alguma coisa na igreja, isso é espírito demoníaco, não tem nada a ver com Deus, não. Dá para você entender? Quem quer fazer, quem entende o que Deus faz sobre a sua vida, serve a Deus. E é interessante, tinha um pastor lá em São Paulo, Paulão, esse pastor, ele abriu 80 igrejas em São Paulo. Quando ele começou a abrir as igrejas lá em São Paulo, ele fazia em cima do cavalo. Era ele, a esposa, aí começou a ter o filho, daí mudava de cidade em cidade assim. Ele só ficava 1 ano na cidade. E ele abriu mais de 40 igrejas só no Vale do Ribeira, lá onde o Bolsonaro nasceu. E ele fazia isso com muito afinco. Quando eu fui para São Paulo, eu conheci. E ele virava e falava assim, esse seminário é muito longo, esses meninos tinham que estudar 1 ano, todo dia, e já ia pegar um cavalo e ir abrir igreja no interior, ir lá para Amazonas, em cima do cavalo, abrir as igrejas. E ele falou assim para mim, ele já tinha 82 anos, ele falou assim, pastor nunca aposenta, crente nunca aposenta, crente nunca entra em férias, crente não tem feriado, crente é crente todos os dias da sua vida. Amém, irmãos? Seja um crente assim, um crente que quer, como o coração de Davi, eu te oferecerei, Senhor, um sacrifício voluntário. Fica esperando os outros te chamar, não. Não fica com essa síndrome, estrelismos, o pastor nunca me deu moral, você nunca me ligou também, nunca foi lá na minha casa, você não sabe o que acontece comigo. Um dia um irmão virou, eu estava doente, você não foi lá, eu também estava doente, estava até hospitalizado, você nem foi lá no hospital para me ver. Que coisa é essa? Que ideia é essa? Que gente é essa? Que mentalidade doentia é essa? Não, eu estou ensinando você a ser um cristão. Quantos aqui querem ser um cristão nota 10? Eu quero que você seja um cristão, que não dependa de homens, dependa de Deus, que olhe para a sua vida e fale assim, Deus é bom, amém, irmãos? Porque é isso que Davi está dizendo, é o Senhor quem me sustém, eu te louvarei porque o Senhor é bom. Irmãos, eu não conheço outro caminho para a minha vida, não. Eu não conheço outra coisa para fazer na minha vida, não, do que servir a Deus. Quero fazer isso todos os dias da minha vida. Enquanto eu viver, quero fazer isso com alegria, com disposição, porque Deus tem feito coisas maravilhosas, maravilhosas. Eu falo isso, irmãos, antes mesmo de eu ir para o seminário. Eu falo isso, eu lembro da primeira pregação que eu fiz lá na Igreja Batista da Vila Nova. Eu tinha 14 anos, irmão Lincoln, 14 anos. Fui lá na frente, tremia, mas eu falei lá na frente o que eu queria falar. Jesus me enxertou na videira verdadeira para que eu produza fruto. Amém? Então, o fruto da minha vida é porque eu estou com Jesus. Então, queira produzir um fruto. Pastor, eu não tenho nenhum fruto para apresentar. Irmão, então você não está em Jesus, porque quando você está com Jesus, você produz fruto. Você produz folha. Você produz ali, abre... Não é bonitinho quando os ipê floresce, gente? É bonito demais, né? Eu estava vendo aqui hoje o caju aqui do Sotero, né? O cajueiro está cheinho de florzinha. Olha que coisa bonita, né? Os passarinhos vão ali. Então, você tem que produzir pelo menos uma flor dentro da sua vida. Você tem que exalar um perfume santo de Deus. Você tem que mostrar isso.
Isso sem forçar, isso sem pedantismos. Eu vou lá na padaria, lá antes de vir para a igreja, várias vezes a gente passa lá, e todo mundo me chama de pastor. Eu nunca me apresentei como pastor. Qual que é o seu nome? Eu sou Carlos. Ah, pastor, eu sou pastor lá da Batista, né? Eu falei, amém. Você já foi lá? Já fui. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Dá para você entender, gente? Eu vou na feira, o povo me chama, ô pastor, eu olho, opa, nem sei quem que é, na onde eu vi, se um dia eu conversei. É assim. É isso que Davi está dizendo aqui. E Davi está dizendo isso aqui, irmãos, no tempo ruim. Tempo da seca, no tempo da dificuldade, no tempo do abandono, da solidão. Então não fique esperando as coisas se arrumar na sua vida para você servir a Deus, não, amém? Serve a Deus do jeito que você está, faça a Deus o seu melhor. Por último, pois Ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. E é interessante isso daqui, queridos irmãos. Quando você começa a olhar mais para Deus e começa a perceber mais o que Deus quer fazer na sua vida, e você começa a perceber mais o que Deus está fazendo na sua vida, mais você recebe cura de Deus. Cura de Deus. Cura existencial. Menos depressão, menos angústia, menos tristeza. Dá para você entender isso? Quem está escrevendo isso aqui é um homem que ele está meio com medo, porque ele está sendo traído, está sendo abandonado. Ele vai ter que fugir novamente, vai ter que enfrentar um deserto novamente. Mas ele diz, Deus tirou as minhas angústias. Deus não tirou os problemas de Davi. Deu para você entender? Mas Deus tirou as angústias de Davi. Glória a Deus, amém, irmãos? Deus quer tirar as suas angústias. E Ele vai tirar as suas angústias, mesmo que seja com os problemas. Amém? Mesmo se tiver tribulação, mesmo se tiver problema, deixa Deus tirar as suas angústias, amém? Como que vai tirar as suas angústias? Ore a Deus, como Davi orou. Busque a Deus, como Davi buscou. O que mais? Conheça mais a Deus, como Davi desejou conhecer mais a Deus. Tenha uma disposição sempre de servir na obra do Senhor. Veja isso. Tenha essa disposição de ajudar, contribuir, fazer sempre, oferecer algo voluntário, algo para a glória de Deus, porque você ama a Deus, porque você vê todas as bênçãos, toda a bondade de Deus. E principalmente porque Davi aprendeu que ele tinha uma esperança eterna, eterna. Não é uma esperança que ia acabar logo ali na frente. Olha, sabe como é que é o final dessa história? Esses homens voltam e pedem perdão para Davi. Eles não entregaram Davi. O que uma oração pode fazer, irmãos? Muito mais do que nós podemos imaginar. Muito mais do que nós podemos imaginar. Uma oração pode tocar o coração de alguém que está bem distante. Uma oração pode trazer o alívio para quem está doente, passando mal. Uma oração pode abrir a porta de uma pessoa que está sofrendo perseguição. Pode trazer uma solução que a gente não pode nem imaginar. Certa feita entrou na igreja um casal e eles estavam com um problema muito sério na empresa deles. Eles achavam que iam perder tudo. E eu não sei o que eu preguei naquele domingo, não sei. Mas eu sei que no final os dois chegaram e falaram assim, pastor, foi muito bom a gente ter vindo aqui, porque Deus falou conosco. E aí eles contaram a história para mim. Aí eu falei, nossa, eu tenho um amigo meu que trabalha com esse negócio que vocês estão falando aí. Aí eles foram lá conversar com meu amigo não cobrou deles. Eu sei que era um prejuízo em torno de quase R$500 mil que eles iam perder. Estava colocando em risco a empresa deles. Aí eles me contaram a história, eu virei e falei assim, então agora você vai lá e dá o dízimo lá para aquele homem lá, porque ele é pastor também. Eles foram lá e deram uma oferta para o pastor, porque Deus abençoa a vida deles, através da vida daquele homem.
E é assim que tem que ser a sua vida, irmão. É assim que tem que ser a nossa vida. Creia no poder da oração. Creia no poder da oração. Comece a conhecer mais a Deus e pensar nas coisas maravilhosas e magníficas que Deus tem feito na sua vida. E todos os dias, sirva ao Senhor. Todos os dias. Todos os dias tem alguém do seu lado que precisa de uma oração, de uma palavra de apreço, de um carinho, de uma atenção. Às vezes é um bom dia que você vai dar. Às vezes é uma palavra que você vai dizer para a pessoa. E a pessoa vai receber uma graça, uma bondade do Senhor sobre a vida deles. Com certeza Deus estará te abençoando cada vez mais. Nutra a sua esperança, a sua fé todos os dias no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Ó Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por esta noite, por esta palavra, ó Pai, e oro aqui nesta hora, ó Pai. O Senhor que conhece cada vida aqui, o Senhor que conhece as angústias de cada coração. O Senhor que sabe o que cada um está atravessando. E nesta hora eu peço, ó Deus, venha fortalecer a fé, o coração, que nesta noite, ó Deus, nossos olhos, nosso entendimento, possam ser abertos, Senhor, para ver, ó Deus, quão maravilhoso é o Senhor e quão maravilhosas têm sido as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Derrama, ó Deus, da graça do Senhor, do poder do Senhor em cada coração. Fortalece, ó Deus, nossas vidas nesta hora, ó Pai, e abençoa cada vida, cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.